Ninguém nos ensina a lidar com as nossas frustrações, com a nossa tristeza, com a nossa raiva. E isso é um problema, né? Porque em vez de a gente usar toda essa potência reflexiva, toda essa energia, porque quando a gente tá nessa frequência também é uma energia forte, em vez de a gente usar isso de maneira construtiva pra gente e olhar tudo aquilo que não tá legal, tudo aquilo que não foi, o que a gente quer mudar ou que a gente não aceita, e pensar assim, como eu faria diferente, como eu posso ser melhor, a gente vai levando por um lado de dor e a gente sente isso de maneira destrutiva, com mais raiva, com mais tristeza, nos punindo mais, nos julgando mais. E a gente perde a oportunidade de transformar esses momentos que são tão difíceis em momentos que podem nos ajudar com muito mais rapidez. Se a gente tomar esse sentimento olhando com amor pra gente, porque a gente quer mudar, porque a gente se ama, porque a gente se quer bem, então a gente vai transformar esse pensamento em como pode ser melhor, como posso ser melhor, como posso fazer diferente, né? Respeitando quando a gente não tem a capacidade de mudar a situação porque depende do outro, estabelecer limites, tipo, se eu não tenho controle sobre essa situação, sobre essa pessoa, sobre o que foi falado, ou se eu não tenho como mudar isso, então eu me liberto desse sentimento, porque não me pertence. Eu aprendo, eu escolho aprender a ser diferente e eu me liberto disso. Ou então eu entendo também que as pessoas são humanas, que elas erram, e eu escolho não ser desse jeito, enfim. Mas na realidade, quando a gente tá muito triste ou quando a gente tá com muita raiva, a gente expande esse sentimento e a gente fica cego. A gente só alimenta e cresce ainda mais a raiva e não enxerga mais nada, como se só existisse isso. E aí a gente vai puxando memórias e sentimentos de outras situações, resgatando para alimentar ainda mais e dar mais força, de uma maneira que a gente se sente só impotente e incapaz. E aí é que tá o nosso erro. Porque aí, ao invés de a gente tirar alguma coisa disso, nos é tirado energia. A gente fica sem energia, bagunça o nosso sono, não tomamos boas decisões, não temos bons pensamentos sobre nada do que vem a nós e nem sobre nós. E é uma cadeia, né? Assim, uma coisa vai puxando a outra. Você pode ter alguma atitude bem ruim com alguém no mesmo dia. Você pode tomar uma decisão errada. Ou você pode ter interpretações erradas sobre coisas que acontecem, outras coisas, porque o seu dia já ruiu. Isso porque a gente age instintivamente através dessa parte do nosso cérebro reptiliano que só tá tentando nos defender e nos cega. E isso atrapalha uma série de coisas. E para não prolongar muito, mas para entender um pouquinho melhor,
nós estamos tão acelerados no dia de hoje que o nosso cérebro ele tá em constante luta ou fuga, que é essa reação primitiva de sobrevivência, que a gente não precisa mais disso, porque a gente não tá correndo risco de vida o tempo inteiro, igual era quando nós éramos homens da caverna e tinham os predadores. Isso não acontece mais, só que a gente instintivamente ainda fica nesse estado justamente porque a gente não cultiva o estado de presença. A gente tá sempre, tô aqui, mas tô pensando lá fora, tô pensando no ontem, tô pensando no amanhã. E essa falta de estado de presença, essa falta de autocuidado, essa falta de nutrir amor dentro da gente e nos respeitar e fazer o que a gente gosta de fazer, o que a gente tem vontade de fazer, e não porque o outro vai achar ou por julgamento, enfim. Quando a gente segue a verdade do nosso coração e a gente alimenta pra gente a nossa potência, o nosso poder, quando a gente sustenta isso em estado de presença, a gente relaxa e a gente sai desse estado cerebral de luta ou fuga e a gente consegue lidar melhor como a gente reage com o que acontece, e a gente é menos reativo. A gente sabe olhar com mais tranquilidade para as coisas sem tomar tanta dor, sabe? Do que acontece do externo. A gente aprende a soltar com muito mais facilidade. É por isso que tem raras pessoas que conseguem ignorar, conseguem deixar para trás, conseguem perdoar, né, situações, porque essas pessoas estão vivendo no estado de presença e elas estão mais relaxadas. O cérebro entende que ela não tá sofrendo um sério risco de vida, mas no mundo que a gente vive, tão acelerado, que a nossa mente está tão para frente, pensando lá frente, pensando lá atrás, pensando no amanhã, pensando no que eu comi, que fica muito mais fácil a gente entrar em parafusos quando acontece algum problema. E aí a nossa mente, ela é tão poderosa e ela é tão intensa que ela cria e ela cresce e ela aumenta assim numa potência tão rápido, é muito rápido. Qualquer sentimento bom, ele vai aumentando e triplicando e vai passando para outras coisas, outras situações, e vai transformando o dia, trazendo coisas boas, e você vai enxergando coisas alegres. Assim como se você acorda e logo de manhã você bate o seu dedinho na pontinha da cama, parece que você já vai chegar atrasado no trabalho, você vai comer o ovo, vai estourar o ovo, vai estar cru, você vai no trânsito, alguém te corta, você não sabe lidar e quase bate o carro e fica estressado, enfim. Aí vai virando aquela bola de neve. Então, tô dizendo tudo isso porque eu sou perfeita? Não, muito pelo contrário, minha mente também é muito acelerada. E eu também caio nessa da mente. Isso acontece também, de cair nessa armadilha da mente, porque a mente triplica os pensamentos, o que a gente sente. E aí, assim, se a gente não se observa o tempo inteiro como a gente lida, é olhar as coisas, tudo, tipo assim, coisas boas até as coisas ruins que acontecem, mas é enxergar a situação com amor a gente, para que seja construtivo, e não se triplicando e se esbaldando no ódio, na tristeza, na raiva. E aí, porque dessa maneira a gente só tá se prejudicando, né? Então, quando
a gente precisa lembrar quando a gente tá passando um momento difícil, uma fase, uma situação, o que seja. Eu não tô romantizando, ai, acho tudo lindo. Eu tô dizendo assim, enxergue pela perspectiva de que você se ama, é por isso que você quer melhorar a situação ou melhorar como você se sente, porque você se ama. E não porque você tá pegando fogo no ódio, entendeu? Então é uma coisa assim que precisa ser treinado para ser dessa maneira, mas essa chavinha que a gente vira pode fazer parar todo um ciclo de coisa ruim acontecendo no dia, sabe? Que às vezes a gente perde o controle disso. E eu tô falando isso justamente porque, ó, como dá pra ver, eu perdi um pouco o controle das emoções e me deixei levar. Na gravidez ainda o negócio é a potência das emoções não triplica, ela quadriplica, quintriplica. Mas faz parte, é cair, levantar, respirar e estado de presença o tempo inteiro, vai comer, não fica pensando em outras coisas, assistindo outras coisas. Presta atenção no que está comendo, é tomar um banho, prestar atenção no banho que você está tomando. Dá tipo 3 minutos para sua mente para pensar no que você tá fazendo ali, não em outras coisas. Você vai perceber que como você se sente com relação às coisas e a você vai ficar muito mais fácil, tá? Vai por mim.